Em relação aos poderes administrativos, assinale a opção correta. Alternativa A. O controle hierárquico da administração pública depende de previsão legal, enquanto o poder de tutela é presumido e independe de previsão legal. Alternativa B. O poder de polícia da administração pública, em um Estado democrático de direito, não pode ter caráter discricionário. Alternativa C. Os princípios da segurança jurídica e da isonomia, que informam o poder normativo ou regulamentar, prevêem que a administração pública imprima previsibilidade aos seus comportamentos, regulamentando pela edição de atos normativos infralegais, de forma abstrata e vinculante, os temas em relação aos quais a lei não foi específica. Alternativa D. O poder de polícia tem por fundamento o interesse privado sobre o interesse público. Alternativa E. O poder discricionário não é passível de controle pelo Poder Judiciário. Alternativa A. O controle hierárquico da administração pública depende de previsão legal, enquanto o poder de tutela é presumido e independe de previsão legal. Errado. Ambos dependem de previsão legal. O poder de tutela depende de norma legal que o estabeleça, delimitando os limites e a forma de exercício dessa atividade controladora, definindo os aspectos a serem controlados e as hipóteses em que se admite o controle. Enquanto a relação de hierarquia admite a existência de uma subordinação geral, contemplando a utilização de instrumentos mais amplos implícitos na relação jurídica, a tutela é dependente de expressa autorização e delineamento pelo legislador. Alternativa B. O poder de polícia da administração pública, em um Estado democrático de direito, não pode ter caráter discricionário. Errado. A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia, assim como também a autoexecutoriedade e a coercibilidade. A discricionariedade consiste na liberdade de o administrador praticar atos administrativos e, inclusive, exercer o poder de polícia com livre escolha de conveniência e oportunidade, podendo até mesmo aplicar sanções. Alternativa C. Os princípios da segurança jurídica e da isonomia, que informam o poder normativo ou regulamentar, prevêem que a administração pública imprima previsibilidade aos seus comportamentos, regulamentando pela edição de atos normativos infralegais, de forma abstrata e vinculante, os temas em relação aos quais a lei não foi específica. Correto. Segundo Maria Silvia Zanella Di Pietro, o poder normativo, ou também conhecido como poder regulamentar, qualifica-se como o poder que a administração possui de editar atos para complementar a lei. O poder regulamentar se formaliza por decreto. Segundo a Constituição, artigo 84, inciso 4. Compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Observação: o poder normativo, ou regulamentar, apenas complementa a lei, e não pode alterar a lei, e não pode modificar seu entendimento caso haja alteração da lei, ocorrerá abuso de poder normativo ou abuso de poder regulamentar. Alternativa D. O poder de polícia tem por fundamento o interesse privado sobre o interesse público. Errado. É o contrário, tem como fundamento a supremacia do interesse público sobre o privado. É uma supremacia geral, que o Estado exerce em seu território sobre todas as pessoas, bens e atividades. Através dele, limitam-se os direitos individuais das pessoas em benefício do interesse coletivo. O exercício e o uso da liberdade e da propriedade devem estar entrosados com a utilidade coletiva. Alternativa E. O poder discricionário não é passível de controle pelo Poder Judiciário. Errado. A discricionariedade não é imune ao Poder Judiciário. Na verdade, o Poder Judiciário tem competência para analisar os aspectos legais tanto do poder discricionário quanto do poder vinculado. Nenhum ato da administração pública está fora do controle do Poder Judiciário. No entanto, Maria Silvia Zanella Di Pietro afirma que o ato discricionário é passível de sofrer o controle judicial, desde que seja respeitada a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à administração pública pela lei. Ou seja, o judiciário não pode prejudicar a discricionariedade do administrador em prol da sua própria discricionariedade.